Olá, como vai? Hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante. O meu assunto de hoje é morte. Todo ser humano nasce com a sina da morte, porque a vida física, como declara Jó em seu livro, tem um limite, além do qual ninguém passará. Está lá em Jó 14, verso 5. Eu quero dizer o seguinte: a morte é apenas uma ponte que foi construída para ligar os dois continentes da vida. Então podemos dizer com toda convicção: a morte decididamente não é um simples ponto final, mas apenas uma vírgula na nossa jornada. Cada instante da vida, diria eu, é um passo para a morte. Assim, nascer é começar a morrer. Se aprendemos a viver bem a cada dia, então a nossa morte será apenas uma mudança de endereço para o nosso destino final, salvos ou perdidos. Tudo depende da nossa escolha. Ninguém que leve uma vida de fé e de esperança em Deus precisa temer a morte. Para os verdadeiros filhos de Deus, a morte é o princípio de uma vida que jamais terá fim. Na realidade, para o cristão, não existe morte, ou melhor, a morte é um simples ponto de partida para uma nova dimensão. Quando comparecemos ao sepultamento de um servo do Deus Altíssimo, normalmente nós dizemos: ele morreu. Mas os anjos ali presentes afirmam: ele nasceu. Alguém disse que a diferença entre o crente e o incrédulo é esta: o crente não tem medo da morte, mas tem medo do pecado, enquanto o descrente não tem medo do pecado, mas tem medo da morte. Para o justo, a morte é um porto de salvação, mas para uma pessoa sem Deus é como um naufrágio, é terrível, é uma tragédia. Nós temos uma alma imortal, mas muitos vivem despreocupadamente e ignoram o fato de que vão morrer. Todos nós vamos morrer. O autor do livro de Eclesiastes declarou, por inspiração divina: Deus plantou a eternidade dentro do homem. Tudo que Deus faz permanece para sempre. Confira Eclesiastes capítulo 3, versos 11 e verso 14. Isso significa o quê? Isso significa que viveremos pelos séculos dos séculos, salvos ou perdidos. Esta é uma verdade insofismável. Você que está ouvindo esta palavra precisa decidir. Ninguém pode fazê-lo por você. Está escrito: ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso virá o juízo. Qualquer coisa fora desta realidade é conversa fiada. A única esperança de salvação disponível para toda a humanidade é o homem Jesus de Nazaré. Ele é o Deus encarnado que veio morrer a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Aqui na vida, dois caminhos se abrem para todos. Um conduz para o céu, o outro à morte eterna. Para o primeiro grupo, a morte é apenas o regresso para a casa do Pai. Para esses, o medo da morte é anulado pela fé. Para os que estão em Cristo, a morte é apenas uma
anestesia. Enquanto trocamos de corpo, Deus vai nos tirar de um corpo desgastado e nos dar um corpo de glória, imortal e incorruptível, diz a Bíblia. E eu concluo esta palavra dizendo: quando morremos, deixamos atrás de nós tudo o que temos e levamos conosco tudo o que nós somos. Então, fique com esta palavra para a sua edificação no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém.